Integração para novos funcionários da FC Vias. Sejam todos bem-vindos. A FC Via é uma empresa que trabalha na construção de linha férrea e sua manutenção. No regulamento, você poderá observar as regras de comportamento. Nós iremos agora citar cada um deles. Os horários de trabalho, refeições, etc. Como são tratadas as faltas, atrasos, limpezas e organização. Pagamento, férias, atualizações de cadastros, benefícios e outras informações relativas à saúde, segurança e meio ambiente. Nós iremos destrechar cada um deles. Do atestado médico. O atestado médico está disposto no artigo 131, inciso 3 da CLT. Não será considerado falta ao serviço a ausência do empregado por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional de Segurança de Seguro Social, INSS. Portanto, ausentando-se o empregado do serviço por motivo de doença ou acidente do trabalho, deverá apresentar atestado médico a fim de justificar sua falta e garantir o direito ao recebimento integral de sua remuneração, referente aos dias não trabalhados, bem como a remuneração do repouso semanal, domingos e feriados. Diagnóstico codificado conforme o Código Internacional de Doenças, CID, com a expressa concordância do paciente, de acordo com a resolução número 1190 de 14/9/84 do Conselho Federal de Medicina e tendo que ter a assinatura do médico, o odontólogo, sobre o carimbo do qual conste o nome completo e registro do respectivo conselho profissional. Os atestados médicos só serão aceitos se encaminhados em via original em até 48 horas após o afastamento. A aceitação de atestados fora do prazo acima mencionado estará sujeito à verificação e autorização expressa da diretoria. Agora falaremos sobre ausências legais. Serão consideradas ausências legais e, portanto, não irão acarretar a perda de remuneração desde que devidamente comprovadas. São elas: até 2 dias consecutivos em virtude de falecimento do cônjuge. Cônjuge é esposo ou esposa. Ascendentes, pais, avós e etc. Descendentes, filhos, netos e etc. Irmãos ou pessoas que se declaram na carteira profissional de trabalho do emprego, viva sobre a sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, que deve ser comprovada. Até 2 dias consecutivos ou não, para fim de alistamento eleitoral. Período de tempo necessário ao cumprimento das exigências do serviço militar. A ausência para a realização de exame vestibular para o ingresso em estabelecimento de ensino superior devidamente comprovada. Os atrasos decorrentes de acidentes de transporte devidamente comprovados mediante atestado fornecido pela empresa concessionária. 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho, pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. Em todas as hipóteses acima, as faltas só serão abonadas mediante comprovação com entrega de documentos
no prazo de 48 horas após o evento. A aceitação de atestado fora do prazo acima mencionado estará sujeita à verificação e autorização expressa da diretoria. Não serão aceitas cópias simples dos documentos. Em caso de óbito, nascimento ou casamento, será exigida a apresentação de cópia autenticadas das certidões. Agora vamos citar da transferência. Todos os funcionários são admitidos mediante condições explícitas de transferência para qualquer locais dentro do território nacional, onde a empregadora mantiver serviços peculiares à sua atividade. Vamos citar agora o cartão de pontos. A carga horária normal a ser cumprida pelos empregados da empresa será das 7 horas da manhã às 17 horas. Da segunda à quinta. A sexta-feira será das 7 horas da manhã às 16 horas, sempre com 1 hora de intervalo para as refeições e descanso. Por se tratar de medida mais flexível e benéfica aos trabalhadores, no ato da admissão será assinado um acordo de compensação de horário, para que não haja labor aos sábados e, portanto, um período de descanso maior. Conforme disposto no artigo 51, parágrafo 1º da CLT, não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Conforme disposto no artigo 11, caput do decreto número 27.048 de 49, perderá a remuneração do dia do repouso semanal o empregado que, sem motivo justificado, sem demonstração ou prova de inocência, ou em virtude de punição disciplinar, não tiver trabalhado durante toda a semana, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Todos os funcionários possuirão cartões de ponto individuais, que deverão ser preenchidos pelos próprios funcionários de próprio punho ou através do relógio ponto, com a indicação exata do momento da entrada, intervalo ou saída do trabalho. Os cartões de pontos deverão permanecer na empresa, no local apropriado e de fácil acesso, não sendo permitido, em nenhuma hipótese, levá-lo para o local diverso, sob pena de aplicação de penalidades previstas em lei. Por exemplo, não é permitido levar o cartão de ponto para casa. Não deverá haver marcação de horário britânico. Os horários anotados nos cartões de ponto deverão refletir a realidade da jornada de trabalho, por exemplo, das 7h02 da manhã às 17h38. O funcionário deverá conferir os seus apontamentos e assinar o cartão de ponto mensalmente. Os cartões de ponto não poderão ter seus horários rasurados. Os funcionários que fraudar os apontamentos, ou seja, aquele que anotar horários que não refletem a realidade da jornada de trabalho, estará sujeito às penalidades impostas pela legislação trabalhista vigente. Agora vamos expor as horas extras. A realização de horas extras só deverá ocorrer com a expressa autorização do engenheiro ou encarregado de turma responsável pelo trecho. As horas extras trabalhadas extraordinariamente
deverão constar de relatório contendo a discriminação do serviço, local, data e relação nominal dos funcionários, devidamente assinada pelo engenheiro ou encarregado de turma. Todo o trabalho extraordinário prestado à empresa deve ser rigorosamente anotado nos cartões de ponto. Vamos citar a cesta básica. Os funcionários que optarem pelo recebimento de cesta básica, ressalvadas as condições mais favoráveis, deverão obedecer aos critérios abaixo. Perderá o direito de receber a cesta básica mensal todo trabalhador que deixar de comparecer ao trabalho sem justificativa devidamente comprovada. Perderá o direito de receber a cesta básica mensal todo trabalhador que apresentar atestado de doação de sangue voluntária. Perderá o direito de receber a cesta básica mensal todo trabalhador que estiver ausente do trabalho em razão de cumprimento de suspensão disciplinar. Segundo, falaremos agora sobre a refeição / a alimentação. A empresa subsidiará 95% do respectivo valor da refeição oferecida aos funcionários. Passaremos para o seguro de vida. Esta empresa mantém contrato de seguro de vida em grupo sobre a apólice número 5.830, aditivo 1º, com a empresa Tóquio Marine Seguradora S.A., CNPJ 33.164 021/00100, com sede na cidade de Campinas. Serão garantidos os beneficiários, em caso de morte natural ou acidental, o pagamento de uma indenização em valor equivalente a 100% do capital segurado individual. Os funcionários deverão subsidiar mensal e percentualmente o pagamento da seguradora. Das horas extras. Com base no artigo 7, inciso 26 da Constituição Federal, no artigo 59 da CLT e seus parágrafos, com redação dada pela Lei 9.601, de 21/1/98, fica instituído o Banco de Horas Extras, que será regido por um sistema de débitos e créditos, que seguirá estritamente o disposto em convenção coletiva do trabalho. Sobre o uso do crachá de identificação. É obrigatório o uso diário do crachá de identificação, entregue no momento da admissão do funcionário. A não utilização do mesmo poderá ensejar a aplicação de advertência e, em caso de reincidência, suspensão disciplinar remunerada. Do uso dos equipamentos de segurança da empresa. É obrigatório o uso diário dos equipamentos de segurança entregues no momento da admissão do funcionário. E a não utilização do mesmo poderá ensejar a aplicação de advertência em caso de reincidência, suspensão disciplinar não remunerada. O que esperamos de você? Que efetue suas tarefas diárias com segurança. Utilize os EPIs obrigatórios em todas as áreas. Que preserve, higienize e guarde seus EPIs. Comunique qualquer acidente ou incidente ocorrido. Que efetue suas tarefas diárias com qualidade, visando a melhoria contínua dos nossos processos. E que
Atenda nossos clientes da melhor maneira possível. A estrutura do SESMIT EHS da SCVias é composta por administração central, que fica localizada no escritório central em Campinas, por engenheiro residente, que fica alocado na obra ou no escritório em Campinas, engenheiro de segurança, que atua de forma corporativa, e técnico de segurança, que atua diretamente no canteiro de obra. Nossa equipe é formada por 3 técnicos de segurança e um engenheiro de segurança. O Paulo, técnico de segurança. Naxon, técnico de segurança. O William, técnico de segurança. E Ronaldo, o engenheiro de segurança corporativo. Regras de ouro. Use os EPIs de segurança. Respeite as sinalizações de segurança e os EPCs. Utilize ferramentas inspecionadas e liberadas. Mantenha distância segura de 3 metros da área de movimentação de carga. Não trabalhe sob efeito de álcool e drogas ilícitas. Só realize atividades que seja treinado, qualificado e autorizado. Colabore com a limpeza e organização do canteiro de obra. Na dúvida, pergunte antes de fazer a atividade, pois a dúvida gera acidente. Use o celular apenas em áreas permitidas. Não se arrisque com eletricidade. Compromisso com zero acidente. Como você pode ajudar a cumprir o nosso compromisso com acidente zero? Utilize os EPIs na realização das atividades diárias. Conheça os perigos e riscos de saúde e segurança da sua atividade. Não realize tarefa que tenha dúvida. Não opere máquina sem que possua o devido treinamento. Comunique ao encarregado, engenheiro, técnico de segurança, qualquer situação que ofereça risco. Medidas preventivas para a realização das tarefas. Cheque a máquinas e equipamentos antes de iniciar a máquina. Faça o checklist dos equipamentos. Informe ao líder, ao supervisor, ao encarregado, engenheiro ou ao técnico de segurança sempre que detectar alguma condição de risco de acidente. Conheça as instruções de trabalho e os procedimentos de meio ambiente e segurança e não efetue trabalho caso haja dúvidas ou risco de acidente. Não corre dentro da empresa e sempre utilize o corrimão para subir ou descer a escada. Informe ao líder, ao supervisor, encarregado, engenheiro ou ao técnico de segurança caso esteja tomando algum medicamento forte que possa alterar suas condições físicas ou mentais. Utilize todos os EPIs necessários para a realização das atividades, mantendo-os em condições de uso e de higiene. Circulações na áreas. Todas as pessoas devem circular nas faixas demarcadas, nos caminhos seguros. Nesse lugar deve-se utilizar no mínimo óculos de segurança, calçado de segurança, protetor auricular, capacete, máscara para pó em áreas que haja exposição à poeira. No canteiro de obra, temos grandes circulações de veículos, sendo empilhadeiras, tratores, caminhões. Portanto, sua atenção deve ser redobrada. Nunca, mas nunca mesmo, permaneça atrás do equipamento em operação, pois isso pode gerar um risco grave de acidente. Os EPIs, eles são de uso obrigatório. Por isso, cada funcionário deve se responsabilizar por sua guarda e limpeza. Em todas as áreas de produção do canteiro de obra, haverá indicação dos EPIs que deve ser usado. Os EPIs não podem ser armazenados junto com produtos de limpeza e ou produtos químicos inflamáveis. Proteção de máquinas.
A máquina tem suas proteções instaladas para preservar sua segurança. Portanto, é proibido retirar suas proteções, exceto em caso de manutenção com a mesma desligada. Respeite as placas de advertência das máquinas e das higienização de EPIs de uso pessoal. Cada funcionário é responsável por proceder à limpeza dos EPIs. Sua responsabilidade, exceto materiais, cujas características sejam a higienização por empresa especializada, visando a proteção da saúde nas condições de higienização e ao meio ambiente durante o processo. A limpeza geral dos EPIs deve ser feita com água e sabão neutro. A limpeza será verificada pelo segurança do trabalho, supervisor, líder, engenheiro, durante a execução dos trabalhos e inspeções periódicas eventuais nas áreas de trabalho. O adorno é proibido. Mesmo sendo bonito, ele oferece grande risco de acidente às mãos e aos dedos. Portanto, retire anéis, alianças, pulseiras ou relógio. Serviços elétricos só pode ser executado por um eletricista ou eletrotécnico. Este deve possuir treinamento de NR10, uniforme especial anti-chama, óculos de segurança, calçado sem parte metálica. Nunca está usando adorno, corrente, pulseira, anel, piercing, etc. Apresentar ASO, atestado de saúde ocupacional válido, compatível com a atividade a ser realizada. Nota: é expressamente proibido pessoas não autorizadas e ou habilitadas a visitar serviços elétricos. Emergência. No caso de emergência, incêndio, vazamento de produto químico, vítimas, etc., onde o alarme seja acionado ou a brigada solicite o abandono local, você deve, de preferência, desligar os equipamentos em sua volta, sair da área com calma e seguir para o ponto de encontro. Não retornar à área para pegar documentos ou objetos pessoais. Não retornar sem autorização da brigada. A brigada de emergência cuidará da situação, incluindo o resgate de pessoas. As servias dispõem de equipamentos de combate a incêndio, neste caso, extintores PO-BC. Esses extintores devem estar próximos de locais onde tem produto inflamável ou em processo que tenha corte e dobra que ofereça risco de incêndio. Lembre-se que a dúvida leva a acidente. Cada extintor possui um rótulo, essas informações, porém, lembre-se, se você não possui treinamento específico para manusear um extintor de incêndio, você não deve efetuar o combate a incêndio, e sim acionar a brigada de emergência ou técnico de segurança. Manuseio e transporte de materiais. Todo pedestre tem prioridade sobre qualquer outro veículo, empilhadeira, trator, caminhão, etc. É proibido transportar pessoas com empilhadeira na carroceria dos caminhões e caminhonetes. Respeite sempre o limite de velocidade indicado para as vias internas visando evitar acidentes. É proibido o manuseio de empilhadeira, trator, muque sem esse estar devidamente habilitado conforme a NR11. Ao efetuar as tarefas diárias, armazenar os materiais de forma a não bloquear a circulação de pessoas, as portas de acesso, as caixas e painéis elétricos e os equipamentos de combate a incêndio. Exemplo, extintor, hidrantes, macas, carrinhos de apoio, etc. A guarda dos materiais deve ser efetuada de forma segura, de modo a evitar quedas, vazamento ou derramamento. Não coloque ferramentas ou materiais em cima ou encostado em máquinas de equipamentos, veículos, armários, prateleiras, desprotegidas, etc. Identifique todos os recipientes que possuem produtos ou resíduos. A organização e limpeza das áreas é fundamental na preservação de acidente, na prevenção à poluição ao meio ambiente. Sinalização de segurança. O canteiro de obra será disposto com todas as sinalizações de EPIs, limite de velocidade,
proibido fumar, entre outras. Respeite a sinalização local. Com essa atitude, você estará ajudando na prevenção de acidente. Acidente de trabalho é toda ocorrência não programada, inesperada ou não que interrompe ou interfere no processo normal da sua atividade, podendo ocasionar perda de tempo útil, lesão nos trabalhadores ou danos materiais. As causas de acidentes: ato inseguro, aquele que provém da pessoa. Condições inseguras, provém do ambiente onde está trabalhando. Fator pessoal de insegurança, provém das condições físicas e mentais a qual o funcionário está exposto. Perigos e riscos de saúde. É importante nós conhecermos todos os perigos das nossas atividades. Para tal, existe a APR, Análise Preliminar de Risco, que deve ser respeitada todas as suas recomendações, inclusive os EPIs obrigatórios. Mas o que seria perigo? Perigo é uma situação física com potencial de perda ao homem, à propriedade ou ao produto, ao meio ambiente ou mesmo à comunidade. Pode ser uma condição ou um conjunto de condições que tem o potencial de causar ou contribuir para o acontecimento de um acidente de qualquer natureza. Mas e o risco? Risco é a probabilidade de um perigo, em particular, se converter em um acidente que venha a causar perda ao homem, à propriedade, ao produto, ao meio ambiente ou à comunidade. Como saber os perigos e riscos da minha atividade? Consulte o técnico de segurança, consulte o encarregado, o líder ou o engenheiro. Obedeça o preconizado nas APR. A FC Vias dispõe nas suas atividades de 10 APRs, Análise Preliminar de Riscos, que ela vai citar todas as atividades do seu passo a passo, do início ao fim, desde a montagem do canteiro de obra até a limpeza. Pergunte ao técnico de segurança sobre as APRs. O meio ambiente. Respeitar esse programa de gestão instituído pela organização destinado a resíduos nos coletores apropriados. O coletor vermelho, plástico; azul, papel; verde, vidro; amarelo, metais; e marrom, materiais orgânicos. Ter autodisciplina é cumprir as regras estabelecidas pela empresa para aperfeiçoar as tarefas. A autodisciplina é um sinal de respeito ao próximo. A separação dos materiais deve ser realizada de acordo com o procedimento e a instrução do trabalho da área. A seguir, vemos alguns exemplos de como deve ser efetuada a separação. Reciclável: depositar nos coletores de papel, papelão, plástico. Óleo usado: antes de despejar o óleo no tambor, verifique se há espaço suficiente. Utilizar sempre um funil para o despejo do óleo, drenando bem todo. O descarte: manter o tambor fechado após a drenagem e o funil limpo. Panos e EPIs sujos com óleos de graxa, depositar nos coletores destinados. Descartar somente panos e EPIs sujos de óleos de graxas, não misturar com outros tipos de resíduos. EPI é igual a luva, macacão, avental e etc. Aqui, um bom conhecimento do tempo de decomposição de alguns objetos. O vidro, indefinido. Metais, mais de 1000 anos. Cigarro, de 5 a 10 anos. Borracha, indefinido. Papel, 3 a 6 meses. Chiclete, 5 anos. Casca de frutas, material orgânico, de 1 a 3 meses. Saco plástico, 30 a 40 anos. Panos, de 6 a 12 meses. Garrafa plástica. Dica: reduzir o consumo de energia elétrica e água, recursos naturais. Se você não está no ambiente, desligue a luz.
Se não está utilizando a água, feche a torneira. Fazendo economia de água e energia, insumos e preservação da poluição, tanto em casa quanto no local de trabalho. Melhoramos a nossa qualidade de vida e preservamos o meio ambiente. Descrição de cargo. A descrição de cargo informa sobre as principais autoridades, responsabilidades, medidas preventivas, providências em caso de acidente, proibições e obrigações do funcionário perante a empresa. É importante que o funcionário tenha o conhecimento, que leia a descrição de cargo ou ordem de serviço. Lá vai estar escrito sobre os riscos químico, físico, biológico, ergonômico e acidente. Vai estar escritos as obrigações do funcionário, os EPIs obrigatórios para a sua atividade laboral, as medidas preventivas para que não aconteça um acidente, os perigos da atividade, proibições e obrigações e o campo final, a assinatura do funcionário. Visando atender legislação e também conscientização do funcionário, a Ercevias adotou 4 graus de penalidades em caso de desvio comportamental, sendo leve, médio, grave e gravíssimo. O leve, não cumprimento dos procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente. Primeira ação vai ser uma advertência verbal. Segunda ação, advertência escrita. Terceira ação, suspensão. E quarta ação, demissão por justa causa. O médio, ação que demonstre uma possibilidade clara de acidente com danos patrimonial ou perda de tempo. Primeira ação será uma advertência escrita. Segunda ação, suspensão. Terceira ação, demissão por justa causa. Grave, ação que demonstre uma possibilidade clara de acidente com lesão ou perda de membros. De imediato, o funcionário será suspenso. Havendo reincidência, será demitido por justa causa. Ação gravíssima, ação que demonstre possibilidade clara de morte ou invalidez. Neste caso, de imediato, o funcionário será demitido por justa causa. Regras gerais de segurança. Não é permitido o uso de celular e aparelhos sonoros no canteiro de obra. Não utilizar fones de ouvido. É obrigatório o uso dos EPIs, calçado de segurança, óculos, capacete, respiradores, protetor auricular, uniforme padrão. Em atividades em altura, é também obrigatório o uso de cinto de segurança. Tenha atenção a trafegar pelas ruas e setores da empresa. Lembre-se, sempre que estamos expostos a vários riscos, fique atento às áreas de circulação de cruzamento de empilhadeira e de outros veículos. Regras gerais para o uso do alojamento. O alojamento é como se fosse uma segunda casa nossa. Portanto, é necessário que seja respeitado o horário de entrada, que é até as 22 horas. Após esse horário, apenas com autorização de um supervisor ou superior imediato. O alojamento é de uso exclusivo para dormitório e descanso. É proibido manter armas brancas ou de fogo dentro das dependências do alojamento, quarto e áreas comuns. Proibido fumar dentro das áreas fechadas. Fica liberado a utilização dos fumódromos. Proibido receber, alojar outras pessoas, namoradas, filhos, esposas e etc. Você é responsável por todos os danos causados nos bens disponibilizados pelas Ercevias, comprometendo-se a devolver o quarto nas mesmas condições entregues,
quando lhe for solicitado e reparar os danos causados. Como morador, você deve respeitar a lei do silêncio, das 22 horas às 6 horas. Deve respeitar a comunidade vizinha ao alojamento. Manter o alojamento limpo e organizado. Para atualização e informação, toda alteração ou novidades, a FC Vias estará fixando no quadro de aviso do alojamento para atualização. Você deve preservar o descanso dos moradores. A FC Vias determina que está proibido o uso de televisões, rádio e qualquer aparelho sonoro nos quartos. Será disponibilizado aos alojados local específico para televisão e recreação. Todos os seus pertences pessoais, inclusive o uniforme, deverão ser guardados nos armários. Fica proibido a utilização do local para qualquer prática de cultos políticos e qualquer outro fim. Havendo dúvidas, consulte o seu líder, encarregado, engenheiro ou técnico de segurança. A FC Vias deseja a você boas-vindas.